nós temos aqui o privilégio de receber aqui no nosso estúdio Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. E Dom Gil, entre tantas outras tarefas na igreja, tem a alegria de ser o bispo referencial do Terço dos Homens. São 14 anos, não é, Dom Gil? Bom dia. Bom dia, Padre Catalfo. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, há 14 anos que eu estou prestando esse serviço com muita alegria no Brasil, a pedido da CNBB, de acompanhar o Terço dos Homens. E a gente começa com um convite, não é, Dom Gil? O convite para a Romaria do Terço dos Homens do ano que vem, que já tem data marcada, não é? Exato. A Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário de Aparecida será do dia 10, 11 e 12 de fevereiro, envolvendo inclusive, Padre Catalfo, a festa de Nossa Senhora de Lourdes, né? Dia 11 é de Nossa Senhora, então coincide esse Uma ano. feliz coincidência. Uma feliz coincidência. Nossa Senhora de Lourdes também que pediu a Bernadette de rezar o terço, né? Então é um momento importante para o Terço dos Homens, que vai progredindo cada vez mais no Brasil e agora, depois da pandemia, vem sendo reaquecido cada vez mais. Será uma linda romaria. O senhor tem uma expressão muito bonita, Dom Gil. Quando se refere à oração do terço, o senhor sempre diz que essa é uma oração da igreja. Exatamente. O terço não pertence a ninguém. Ninguém é dono do terço, nem muito menos do movimento Terço dos Homens. É da igreja. Há mais de 1000 anos que a igreja reza o terço. Há mais de 1000 anos que a igreja contempla o rosto de Cristo com os olhos de Maria, segundo a expressão de João Paulo II. Então o terço é da igreja. O movimento Terço dos Homens, ele apenas incentiva aquilo que a igreja sempre ensinou e sempre rezou, né? Então ele pertence à igreja, não pertence a mim, não pertence a ninguém, pertence à igreja. E nós rezamos com a igreja e pela igreja, rezando o terço. Nós estamos, Dom Gil, no comecinho do mês de setembro, que tradicionalmente é o mês da Bíblia, e São João 23 dizia que o rosário é a Bíblia do povo, o terço é a Bíblia do povo. Há uma relação bonita entre a oração do terço e a contemplação da Sagrada Escritura. Certamente, o terço é uma oração bíblica. Tudo que nós rezamos o terço está na Bíblia, né? Inclusive até a Santa Maria que nós rezamos é um reflexo da Sagrada Escritura. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. É um reflexo daquilo que acontece na Sagrada Escritura. Maria, que é escolhida para ser mãe do Filho de Deus, nós pedimos que ela nos acompanhe até a hora da morte. As contemplações, a própria Ave Maria, literalmente, é bíblica, portanto, é muito significativo, de fato, que nesse dia 1º de setembro, mês da Bíblia, nós conversemos sobre o terço, porque, de fato, a oração do rosário é uma oração cristológica, bíblica, além de ser mariológica. A gente sabe que a Romaria do Terço dos Homens está entre as maiores romarias que vêm ao santuário. Em 2019, antes da pandemia, nós tivemos quase 100.000 homens do terço. Qual é o segredo, Dom Gil? Qual é o segredo desse movimento tão forte que ganha espaço tão expressivo entre os homens na igreja? Eu não sei qual que é o segredo, padre. Eu só sei que cresce. E cresce de maneira tão espontânea que eu posso dizer que é uma obra sobrenatural. Porque eu sempre digo, gosto de brincar, que se me falasse há uns anos atrás que ia ter milhares de homens rezando o terço, eu ia duvidar. Se fosse mulher, talvez a gente acreditasse. Mas de repente nasce o movimento Terço dos Homens, e nasce aqui, nasce ali, nasce acolá, já com experiências passadas. A igreja tem experiência de terço com os homens há muitos anos, mas nasce e cresce espontaneamente. Um grupo vai incentivando o outro, um grupo vai visitar uma paróquia, um homem vai participar de um terço numa paróquia, leva para a sua paróquia, leva para a sua comunidade, porque é uma oração ao mesmo tempo simples e profunda, não é? Não é difícil rezar o terço, é fácil rezar o terço, aprende-se facilmente. E quando se reza com a piedade que os homens rezam, não é um terço corrido de 15 minutos, eles gastam 1 hora, não mais do que isso, não menos do que isso, com cantos, com reflexões bíblicas, com intenções que colocam. Isso leva o homem para a igreja
e do terço dos homens leva para o engajamento cada vez maior na vida eclesial, nas pastorais, na liturgia. É uma coisa maravilhosa. Então, acho que o segredo vem do céu. Para o próximo ano, Dom Gil, o Terço dos Homens vai ter como tema principal a questão da vocação, em sintonia até com o ano vocacional aqui no Brasil. E eu imagino que as famílias que rezam o terço, o grupo do Terço dos Homens, é um celeiro também para as vocações. O que é preciso fazer para despertar no grupo do Terço dos Homens ainda mais vocações sacerdotais e religiosas? A vocação é dada por Deus, mas num ambiente propício. Uma família que reza tem o coração sintonizado com Deus e com a vontade de Deus. E Deus desperta, de fato, na família orante, vocações. O ano que vem será um ano vocacional no Brasil. Eu sempre trabalhei com vocações desde o primeiro ano de padre, que a diocese me encarregou disso. Aliás, como seminarista, já fazia esse trabalho. Então me empolga muito o coração o tema das vocações. E vejo que as vocações podem surgir numerosas nas famílias que rezam o terço. O homem que reza o terço com a sua comunidade leva a espiritualidade para a família. E é bonito ver, Padre Eduardo, muitas crianças acompanhando os pais, meninos pequenos, às vezes já sabem até dirigir o terço, rezar Ave Maria lá na frente. E isso vai despertando no coração da criança e depois do jovem um desejo de oferecer-se a Deus, né? Então, é um celeiro, sim, de vocações sacerdotais e religiosas. Eu cheguei para trabalhar aqui no santuário, Dom Gil, no comecinho de 2019, e a primeira romaria que eu acolhi como reitor foi exatamente a romaria do Terço dos Homens. O senhor já tinha preparado a romaria quando eu cheguei, mas eu gostaria a minha pergunta é não só em relação às romarias, mas também ao movimento de modo geral do Terço dos Homens. Há algum testemunho específico que marcou a sua vida nesses 14 anos como bispo referencial do Terço dos Homens? Alguma experiência, algum relato, alguma experiência de fé entre o Terço dos Homens? Eu vi muitas conversões, tenho visto, muitas conversões. Pessoas que estão afastadas e que encontram o caminho de volta no Terço dos Homens. Acho que isso é um grande dom de Deus para a igreja no Brasil atualmente, E pais que às vezes estavam assim em situação difícil. Eu vi um pai contando uma vez que estava para separar-se da família, com dificuldades com a esposa, com os filhos, e que rezando o terço, ele reencontrou uma nova maneira de dialogar em casa. Como a gente dialoga com Deus, Deus nos dá a graça de dialogar também em outras circunstâncias, quero dizer. Vi homens que às vezes estavam com problema de bebida, deixaram de beber com contato com os homens do terço. Não há nenhum trabalho específico. Você vai deixar de beber, você vai deixar de ter problema na família. Acho que Nossa Senhora vai conduzindo e os homens, vendo o testemunho de outros homens que não têm esse tipo de problema ou que venceram esse tipo de problema, vão encontrando o caminho para a solução dos seus casos pessoais, Então isso a gente tem contemplado no movimento do Terço dos Homens, E alguns, às vezes, que estão doentes. Nós temos testemunhas de pessoas que também enfrentaram a doença com o terço na mão e encontraram depois a bênção da saúde. Então, são muitos casos que a gente pode destacar aqui, que nos dão a certeza de que esse movimento do Terço dos Homens é algo que vem do céu. É Nossa Senhora que está trabalhando, porque o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui com a imagem de Nossa Senhora da Esperança na sua nau. Há pouco tempo eu vi uma pessoa falar que não houve entrada de imagens aqui. É gente que tem preconceito contra nós católicos, Porque Pedro Álvares Cabral trouxe a imagem de Nossa Senhora da Esperança. E então Nossa Senhora abençoa esse Brasil desde sempre. E agora, com a devoção à Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez a gente constata que Maria tem abençoado o Brasil. E o Terço dos Homens é, sem dúvida, uma grande bênção de Maria
para a nossa nação. A propósito da bênção, Dom Gil, eu gostaria de convidar o senhor a se aproximar bem pertinho ali da imagenzinha de Nossa Senhora. Gostaria que o senhor nos desse a bênção nesse finalzinho de programa. Tenho certeza que a bênção de Deus é para todos nós, é para todas as famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre você, homem do terço, família do terço, desça sobre você, brasileiro de todas as partes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Gil Antônio, muito obrigado pela sua presença, sempre tão carinhosa, querida, na TV Aparecida, no Santuário Nacional. Muito obrigado, Dani. E assim a gente termina a nossa programação de hoje com essa alegria, a alegria de sermos todos homens do terço e de viver a bênção de Deus. Muita paz no seu coração. Um beijo, até amanhã.